Antônio Conselheiro, um nome que evoca tanto fervor religioso quanto agitação social no final do século XIX no Brasil. Uma figura envolta em mistério e controvérsia, Conselheiro continua a fascinar e dividir historiadores e o público até hoje. Quem foi ele? Um louco ou um messias? Um santo ou um demônio? Neste vídeo, mergulhamos na vida e no legado de Antônio Conselheiro, explorando sua transformação de um humilde beato andarilho no líder carismático de Canudos, uma comunidade religiosa no coração do sertão brasileiro. Examinaremos o contexto histórico que moldou a visão de mundo de Conselheiro, os fatores que levaram à sangrenta Guerra de Canudos e o impacto duradouro de sua vida e morte na sociedade brasileira. Através da análise de fontes primárias e secundárias, navegaremos pelas perspectivas polarizadas em torno de Conselheiro, tentando desvendar a complexa teia de fatos e ficção que passou a definir seu legado. Junte-se a nós nesta viagem no tempo para descobrir a verdade por trás da lenda de Antônio Conselheiro, um homem que desafiou a própria estrutura da sociedade brasileira e cuja história ainda ressoa profundamente na consciência nacional. Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido como Antônio Conselheiro, nasceu em 1830, na vila de Quixeramobim, Ceará. Crescendo em meio à pobreza, ele teve diversos trabalhos antes de buscar consolo na religião. Após a morte de sua esposa e fracasso nos negócios, ele passou por uma transformação espiritual. Conselheiro tornou-se um pregador itinerante, trajando vestes simples e pregando arrependimento e renovação moral. Seus sermões apocalípticos ressoaram profundamente nos habitantes pobres do sertão. A fama de Conselheiro cresceu, atraindo devotos e transformando-o no líder de um movimento religioso. À medida que o número de seguidores de Conselheiro aumentava, também cresciam suas críticas à ordem social e política do Brasil no final do século XIX. Ele criticava as injustiças perpetradas por ricos fazendeiros, políticos corruptos e o recém-estabelecido governo republicano, que ele via como ilegítimo e hostil aos interesses dos pobres e devotos. Sua mensagem assumiu um tom cada vez mais milenarista, prevendo o apocalipse iminente e o estabelecimento de uma nova ordem divina. As profecias de Conselheiro ecoavam nas ansiedades dos sertanejos, que se sentiam cada vez mais marginalizados e ameaçados pelas rápidas transformações sociais e econômicas que varriam o Brasil após a abolição da escravidão. Em 1893, Conselheiro e seus seguidores, agora contando aos milhares, chegaram à fazenda de gado abandonada de Canudos, localizada no remoto interior da Bahia. Ele declarou este local desolado como a Nova Jerusalém, um santuário dos males do mundo exterior e um farol de esperança para os fiéis. A comunidade, que eles chamaram de Belo Monte, tornou-se um ímã para os despossuídos e devotos, atraindo milhares de peregrinos de todo o sertão. Os conselheiristas construíram casas, igrejas e oficinas, transformando a paisagem antes árida em uma comunidade próspera e autossuficiente, governada pelo rígido código moral de Conselheiro e sua visão de uma sociedade utópica enraizada na fé e na vida comunitária. Seção 4. Uma comunidade de fé. A vida em Canudos sob a liderança de Conselheiro. A vida em Canudos, sob a liderança de Conselheiro, era caracterizada por uma adesão rigorosa aos princípios religiosos e um profundo senso de solidariedade comunitária. Conselheiro pregava uma mensagem de austeridade, trabalho árduo e obediência absoluta à vontade de Deus, interpretada através de seus ensinamentos. Os habitantes de Canudos, vindos dos segmentos mais pobres da sociedade brasileira, encontravam nos ensinamentos de Conselheiro um senso de propósito e pertencimento que não haviam encontrado em suas vidas anteriores. Eles entregavam voluntariamente seus parcos bens à comunidade e trabalhavam incansavelmente para construir uma nova vida livre da exploração e opressão que associavam ao mundo exterior.
A autoridade de conselheiro em Canudos era absoluta. Ele ditava todos os aspectos da vida cotidiana, desde a alocação de recursos e a organização do trabalho, até a regulamentação do casamento e a punição de transgressões. Seu governo, embora rígido, era geralmente aceito pelos moradores de Canudos, que o viam como um líder divinamente inspirado e um protetor contra os males do mundo. Apesar de seu isolamento, Canudos não estava completamente isolada do mundo exterior. A comunidade mantinha relações comerciais com cidades vizinhas, trocando produtos agrícolas por manufaturados. No entanto, a crescente influência de Conselheiro e suas críticas cada vez mais ácidas ao governo republicano despertaram suspeitas e hostilidade entre as autoridades locais, que viam Canudos como um foco de sedição e uma ameaça à ordem estabelecida. Seção 5. Sementes de conflito. O embate com a autoridade republicana. As sementes do conflito entre Canudos e o governo brasileiro foram plantadas na própria natureza dos ensinamentos de Conselheiro e na ordem social que ele buscava estabelecer. A rejeição de Conselheiro à legitimidade da República, sua recusa em reconhecer a autoridade de funcionários do governo e sua condenação à tributação e ao alistamento militar serviram para antagonizar as autoridades e alimentar suspeitas de que ele nutria intenções sediciosas. As tensões aumentaram ainda mais após uma série de incidentes menores envolvendo conselheiristas e representantes do Estado. Disputas por direitos sobre a terra, impostos não pagos e a recusa dos moradores de Canudos em servir na Guarda Nacional foram interpretados erroneamente pelas autoridades locais como atos de desafio aberto contra a República. Esses incidentes isolados, amplificados por boatos e exageros, criaram um clima de medo e suspeita que rapidamente saiu do controle. Jornais locais, inflamados por sentimentos anticlericais e temores de agitação social, publicaram relatos sensacionalistas sobre a vida em Canudos, retratando Conselheiro como um fanático perigoso e seus seguidores como fanáticos ignorantes e facilmente manipulados. O governo brasileiro, ansioso para afirmar sua autoridade na República recém-estabelecida e reprimir quaisquer ameaças potenciais ao seu poder, respondeu à ameaça percebida por Canudos com força esmagadora. Em 1896, o governo enviou uma expedição militar para destruir a comunidade e capturar Conselheiro, um ato que iniciaria um dos capítulos mais sangrentos e controversos da história brasileira, a Guerra de Canudos. Seção 6. A Guerra de Canudos. Um capítulo brutal na história brasileira. A Guerra de Canudos, um conflito brutal e prolongado que durou quase um ano, colocou os conselheiristas, pobremente armados mas determinados, contra o poderio do exército brasileiro. As 3 primeiras expedições militares enviadas para esmagar Canudos encontraram forte resistência e sofreram derrotas humilhantes nas mãos dos seguidores de Conselheiro, que estavam profundamente comprometidos em defender sua comunidade e seu modo de vida. Os sertanejos, habilidosos na guerra de guerrilha e lutando em terreno familiar, infligiram pesadas baixas às tropas do governo, que não estavam preparadas para os desafios de lutar no sertão árido e implacável. As derrotas iniciais sofridas pelo exército só serviram para fortalecer a determinação do governo, que via a rebelião em Canudos como um desafio direto à sua legitimidade e uma ameaça à unidade nacional. Com o prolongamento da guerra, o governo investiu mais tropas e recursos no conflito, determinado a esmagar a rebelião a qualquer custo. A 4ª e última expedição, liderada pelo general Arthur Oscar de Andrade Guimarães, contava com mais de 8.000 soldados e estava equipada com artilharia moderna e metralhadoras. Enfrentando um poder de fogo avassalador e suprimentos cada vez menores, os defensores de Canudos lutaram com tenacidade e coragem incríveis, mas sua resistência foi em vão. Em 5 de outubro de 1897,
Após meses de cerco e bombardeio implacável, o exército finalmente tomou Canudos, massacrando a maioria dos habitantes restantes, incluindo mulheres e crianças.